Voltando então, é isso. Essa é o que quer dizer a dispersivo, é isso, né? Então, vamos lá, deixa eu recapitular aqui, ó. Das fluorescências de raio-x, né, todas as possibilidades, tem as que são dispersivas, né, e a não dispersiva. E dentro das dispersivas, só existem duas. Ou é a dispersiva que mede o comprimento de onda, ou é a dispersiva que mede a energia. Só que a dispersiva que mede a energia, ela abre em três possibilidades, né? Então, e mesmo abrindo em três possibilidades, se tu usar a raio-x de luz síncroton, aí já seriam como se fosse mais três, né? Não seria mais três, mas seria ela com luz síncroton, né? Inclusive nem a sigla. Todo mundo, quando faz a análise, deixa bem claro que usou luz síncroton, né? Entenderam? Então, não deixa de ser, seria mais três, né? Entenderam as várias possibilidades que existem, né? Agora, como eu já fiz esse slidezinho aqui, vamos aumentar a tela aqui. Como eu fiz esse slide aqui mostrando as possibilidades todas, agora vamos ver rapidinho algumas delas, né? Rapidinho que eu digo é que eu vou dar mais enfoque nessa aqui, ó, a de dispersão de energia, tá? O EDX, tá? Bom, mas vamos lá. Primeiro, vamos começar por aqui, ó. Primeiro que a gente vai ver é a dispersão de comprimento de onda, tá? Então, essa técnica aqui de fluorescência de raio-x por dispersão de comprimento de onda, ela usa esse princípio aqui, ó, que é a lei de Bragg. Esse princípio aqui, ele afirma que os cristais, eles vão sempre refletir esses raios-x aqui, né, que são comprimentos de onda, né? Eles refletem esses comprimentos de onda em ângulos específicos de incidência, certo? E quando esses comprimentos de onda do raio-x só vão ser refletidos, digamos assim, quando as interferências, porque eles vão atravessar um cristal, certo? E aí quando eles vão atravessar, eles vão sofrer interferências construtivas. Eu lembro que eu expliquei bastante isso lá em Química Geral, né, nos vídeos. Fiz uns desenhinhos lá até, se não me engano. Então aqui, ó, é bem isso, essa lei de Bragg, até ela tem uma equaçãozinha, não é tão grande a equação, que relaciona todas essas coisas, os ângulos, né, e o ângulo de entrada da luz, né, então é isso que se baseia esse tipo de técnica aqui, certo? Aqui eu acho que eu consigo explicar melhor, né, ler o texto fica muito abstrato, eu acho que eu consigo explicar melhor assim, ó, indo num desenho que eu catei aí na internet, né, como é que funciona a técnica. Ela funciona mais ou menos assim. A gente tem uma fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x vai jogar o raio-x lá na nossa amostra. A nossa está nesse recipiente aqui, né? Ela pode estar na forma sólida ou líquida. Essa amostra, os analitos vão receber esse raio-x, vão promover, vai arrancar o elétron próximo do núcleo, né? Outros elétrons vão voltar, tapar aquele espaço que se criou, devolvem essa radiação como radiação de raio-x. Lembrem que isso é uma radiação, né? É claro que o aparelho aqui ele foi, como é que eu vou dizer, didático, né? Ele fez um arco-íris, né? Mas é óbvio que não é cor de arco-íris, né, pessoal? Isso aqui é raio-x. Ele vai devolver essa radiação aqui. O fato de colocar em arco-íris já é meio que para mostrar pra gente que são diferentes comprimentos de onda, entenderam? Todos dentro da faixa de raio-x. Esse tipo de aparelho sempre usa colimador. Colimador são filtros, são barreiras metálicas que existem aqui dentro, aqui um modo de, como é que eu vou dizer, melhorar a resolução, né? Se tiver algum comprimento de onda muito perto um do outro e o detector não confundiria um com o outro, esse tipo de colimador aqui, ele melhora a resolução dessas diferentes comprimentos de ondas aqui, né? Se for um muito parecido com o outro, certo? E depois do colimador, esses comprimentos de onda é que vão bater no cristal. Batendo nesse cristal, aí um dos segredos desse aparelho aqui, né, uma das tecnologias, digamos assim, são esses cristais aqui. Esses cristais aqui, alguns cristais se comportam muito perfeitamente com essa teoria aqui, ó, da lei de Bragg, né, que consegue refletir esses raios-x, né, dos comprimentos de onda aqui, ó. Vai conseguir refletir esses comprimentos de onda bem direitinho, vai bater aqui no cristal e vai lá para o detector, certo? E aí, esse fenômeno aqui da lei de Bragg, de a luz bater no cristal, refletir e ir até o detector,
como é que o detector vai saber que comprimento de onda é aquilo? E aí, então, é por isso que se coloca um cristal aqui, porque aí depois esse cristal aqui ele vai ser girado. Ó. Então, o aparelho vai girar lentamente esse cristal aqui e vai mudar os ângulos em que a luz entra no cristal. Obviamente que cada comprimento de onda ele vai ter um comportamento, ele entra num ângulo e tem um comportamento. E aí lá, se ele não chegou num determinado local do detector, o detector percebe, isso aí era comprimento de onda tal, entendeu? Ou então não é, porque para chegar aqui com comprimento de onda tal, o cristal tinha que estar em tal ângulo, e aí se chegar a luz lá, isso é o comprimento de onda tal, entendeu? Isso aqui, na real, é uma engenhoca para o detector conseguir descobrir que comprimento de onda está chegando lá. E aí, para isso, o aparelho tem que girar esse cristal aqui, ó, lentamente, e esse giro tem que estar, como é que eu vou dizer, alinhado com o que o detector interpreta. E em tudo que é bibliografia, a gente sempre lê que é isso que encarece o aparelho. Deve ser bem difícil, se dizem, é porque deve ser bem difícil essa sincronia, né? Imagina, o ângulo, primeiro que tem que estar tudo perfeito esse tipo de aparelho, né? A posição do cristal e o quanto é girado do cristal para que o quanto aquela reflexão da luz vai chegar lá no detector. E aí ele vai entender que comprimento de onda que era. E, inclusive, no caso, esse desenho aqui, eu gostei mais desse desenho, mas ele não está completo porque eu já achei outros desenhos que mostram que o aparelho, esse cristal aqui a gente não mexe, só que dentro do aparelho a gente tem à disposição alguns cristais. Eu até coloquei aqui em cima, ó, a gente tem cristais do tipo multicamada mineral, tem cristais metálicos, tem cristais orgânicos e até cristais sintéticos. Então existe uma gama de cristais, né? E inclusive muitos cristais não são perfeitos para esse fenômeno aqui. Então também nem dá para usar, né? Tem até cristais que com o tempo podem se degradar pelo fato de ficarem recebendo muito radiação raio-x, né? Tem até isso. Então tem esse detalhe também que eu não até nem quis colocar ali. Mas é isso, então o aparelho ele tem um mini carrossel aqui de possíveis cristais que dê para usar. Então isso aqui certamente tu deve selecionar lá no software do aparelho, mexe lá no software e aqui ele vai mudar o tipo de cristal que tu vai usar. E cada cristal é bom para uma coisa, para uma região de comprimento de onda, né? Então é esse detalhe aí que é o mais usado. Então é isso que vai nos dizer que tipo de cristal a gente vai usar lá no aparelho, e tem essa parte móvel aqui. E o que interessa para diferenciar é que o fenômeno de fluorescência acontece aqui e o que interessa é que o aparelho mede é o comprimento de onda lá no final. E essa engenhoca toda que usa cristal e a reflexão da luz eletromagnética, das ondas eletromagnéticas nos cristais, né, serem usadas é meio que um jeito, como é que eu vou dizer, mais uma engenhoca aí de fazer tipo um monocromador, né? Mas na real nem se chama isso aqui de monocromador, né? Não é esse o nome disso aqui. Mas eu digo que se assemelha, digamos assim, né, à função aqui. Bom, não sei se eu podia... Eita, que eu pulei lá longe, parei. Podia fazer um negocinho aqui, ó, só para não precisar voltar, né? Cada vez que for falar de um. Podia copiar isso aqui rapidinho, aqui, ó, só para usar na aula aqui. Deixa eu colar aqui, deixar pequenininho. Parei. Deixar num cantinho, assim, só para ficar... Todo mundo bater o olho, né? Então aqui, ó. A primeira possibilidade, que é essa imagem aqui, a gente está estudando esse aqui, né? Que é o fluorescência de raio-x por dispersão de comprimento de onda, né? Por que a palavra dispersão? A palavra dispersão do aparelho, ela está dentro disso aqui, ó. Estão vendo que são diferentes comprimentos de onda emitidos pela amostra, então, como a amostra libera o seu raio-x em diferentes comprimentos de onda, essa é a dispersão. A palavra dispersão tá mostrada aqui, ó, entenderam? Ó, e isso vai bater no cristal e vai abrir em diferentes comprimentos de onda também, né? Entenderam? E vai chegar no detector. Então a palavra dispersão tá aqui. E o wave, que é onda, é porque o detector vai medir os comprimentos de onda, certo? Que vão chegar no detector. Beleza? Então deixa eu tirar isso aqui daqui. Tirar daqui. Agora vamos para a próxima paginazinha. Que eu vou explicar para vocês como é que funciona esse aqui. Que é o outro aparelho, né? Então é assim, ó. Como é que funciona o dispersão por energia?
Então tá, tá aqui em cima a siglazinha, mantive a mesma cor, né? Mas vou focar só no desenho aqui para deixar tudo ele na tela, né? Então agora a gente vai ver, a gente vai estudar esse aqui, ó. Essa segunda possibilidade da fluorescência de raio-x, que é a dispersão por energia. Esse tipo de aparelho, ele é desse jeito assim, ó. Esse desenho aqui ele não tá muito bom, mas eu me lembro se também, acho que ele é lá do Scooby, eu acho. Mas dá para entender aqui, depois eu até peguei uma próxima slide, está melhor. Eu peguei o desenho da explicação do próprio aparelho que tem lá no campus lá, né? Mas então aqui eu fiz assim, ó. A amostra ela é colocada num ambiente lá do aparelho, certo? E aqui eu vou explicar bem genérico aqui, ó. A amostra é colocada aqui, pode ser na forma sólida ou líquida. E o raio-x ele vem nesse sentido aqui, ó. Na parte de baixo do aparelho, num ângulo de 45 graus aqui, é jogada, aqui a gente tem um tubo, né? É aqueles tubos ali que jogam elétrons no metal e o metal libera raio-x, lembram? Então o aparelho tem um tubo daqueles ali que gera raio-x e esses raio-x são jogados na amostra. O raio-x bate na amostra, aquele fenômeno acontece, né? Os metais pegam o raio-x arranca elétron da camada mais interna, os elétrons da camada mais externa vão tapar os espaços que foram gerados ali e ao voltarem para aquela camada mais interna, devolvem energia na região do raio-x. E esse raio-x, então, que ele é liberado, né, por fluorescência ali, ele vai até um detector. No caso aqui é um detector de silício com lítio, tá aqui, né? Esse detector ele está dentro de um banho de nitrogênio ali, né, imerso num local cheio de nitrogênio líquido. Então tem um criostato ali que tá, não dá nem para ler direito essa escaneada aqui, acho que foi eu que escaneei isso aqui. Faz um tempão que eu fiz isso aqui, não tá tão bom, né? Se tivesse feito de novo tava melhor. E beleza, dá para entender, né, o jeito que é feito. Eu vou ir para a próxima tela, deixa eu tirar esse meu desenho aqui. Eu vou ir para a próxima tela, porque a próxima slide ali, né, eu peguei o desenho da marca lá do aparelho, que é esse aparelho que tem lá no laboratório, é um da marca Shimatsu, né, e como é que eu vou dizer, o modelo do aparelho é o 720, já é antiguinho, já tem uns 10 anos já o aparelho. Mas é muito bom, né, então... como é que é? Aqui é um desenho do próprio aparelho. Ele mostra ali pra gente até na tela do aparelho, assim. Inclusive, se eu não me engano, onde é que tá aqui? Mas aqui não tá, não é bem o da tela. Esse aqui eu peguei do manual lá. Mas quando a gente está operando o aparelho, ele mostra o aparelho pra gente assim na tela. Inclusive a temperatura aqui, ele já dá aqui embaixo, aqui, ó. Aqui onde diz temperatura do detector, ele fica dando o tempo inteiro a temperatura aqui. Bem aqui assim, ó, né? Que tem que estar no mínimo nos 183 negativo, né? É disso para menos, não para mais. E aqui, pessoal, aqui dá bem para ver, aqui o desenho tá bem bom também, ó, ele mostra pra gente o gerador de raio-x, né? Que é uma espécie de lâmpada ali que eu tinha explicado antes. Gera o raio-x é jogado na amostra, a amostra pode ser líquida ou sólida, né? E a fluorescência acontece ali na amostra. É claro que essa fluorescência ela sai em tudo que é ângulo, né? Isso é óbvio. Mas a fluorescência em um dos ângulos tem um detector esperando para medir aqui. Essa radiação ela chega no detector e o detector está aqui dentro, aqui, ó. O detector está aqui assim e essa parte e aqui é o galão onde a gente joga o nitrogênio no aparelho. Então lá no aparelho tem uma tampa lá em cima que a gente bota uns 2,5 litros, cabe até 3 no máximo, se eu não me engano. Fica cheio de nitrogênio. Mas todo esse nitrogênio aqui é só para manter essa parte aqui cheia de nitrogênio, né? Que é o detector está lá embaixo, ó. Fora até do reservatório, é claro, né? E essa parte onde está a amostra, tá vendo que tem um gabinete aqui em cima? Esse gabinete é uma tampa em que, se a gente trabalhar com a amostra sólida, é possível fazer vácuo aqui dentro. Então, se a gente fizer vácuo, a gente não vai ter ar aqui dentro. E o vácuo, e essa parte aqui, vocês podem ver que vem um triângulo invertido aqui, ó, um bico aqui, ó. Isso aqui é tudo hermeticamente isolado. Então, essa tampa aqui ela é bem isolada. E essa parte aqui também, tanto o detector como o gerador de raio-x. E ao fazermos vácuo aqui, não vai ficar ar em todo o ambiente. Então, a gente tem a sensibilidade da medida baixa bastante se a gente faz a análise a vácuo. Se a gente fizer a análise sem usar o vácuo, a sensibilidade fica bem ruim, bem reduzida, digamos assim, né? Fica bem pouco sensível, certo? Olha que está estourando o tempo aqui. Vou fechar o vídeo.